Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Caroline, professora de Química, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto lá de Química Orgânica. Só que na aula de hoje nós vamos aqui focar um pouquinho nas cadeias carbônicas, tá? E as suas especialidades. Vamos falar um pouquinho das fórmulas na química orgânica e também da classificação das cadeias carbônicas, de quais formas e maneiras elas podem ser encontradas nas suas estruturas químicas, tá bom? Antes de tudo, precisamos aqui entender alguns formatos, algumas maneiras que os compostos eles podem aparecer, tá? Primeiro passo aqui, devemos entender o que é a fórmula molecular. O que é a fórmula molecular? Ela vai indicar a quantidade de átomos de cada tipo de molécula. Ou seja, é na fórmula molecular que ela vai me dizer a quantidade de carbonos, hidrogênios, oxigênios que vai aparecer na substância química. Ela vai me dar realmente a quantidade exata de elementos que aparecem na estrutura, tá? Um exemplo que eu coloquei aqui para vocês é o C4H10O. Essa fórmula aqui, ela está querendo me dizer que nessa substância eu vou encontrar um total de 4 carbonos, 10 hidrogênios e um total de 1 oxigênio. Então, ela vai me estipular isso. Um outro exemplo bem conhecido seria a água, H2O. O que isso está querendo me dizer? A quantidade de hidrogênios e oxigênios que aparece na estrutura química da água. Já a fórmula molecular, ela vai me mostrar a disposição dos átomos da molécula. Ou seja, é através da fórmula estrutural que vai me dizer onde estão localizados os elementos e a quais outros elementos e tipos de ligações que vai acontecer naquela substância. Eu peguei aqui, ó, a mesma fórmula molecular que eu trabalhei aqui, C4H10O, e coloquei aqui a disposição da molécula. Ou seja, aqui está sendo bem claro na fórmula molecular que esse primeiro carbono, ele vai fazer um total de 4 ligações simples, tá? Que são ligações onde vai acontecer somente com um único tracinho, ligações simples. E nesse primeiro carbono também vai me dizer que em 3 dessas ligações simples eu vou ter a presença de hidrogênio e na 4ª ligação simples eu vou ter a presença de um carbono. Tá? Então, a fórmula estrutural, ela vai me dizer muito bem aí a posição e a quantidade exata de ligações, se vai fazer ligação simples, dupla ou tripla ali entre os elementos químicos. Já a fórmula condensada é uma fórmula aí que eu consigo aí reduzir um pouquinho a estrutura, tá? Ela vai me dizer a quantidade, é claro, dos elementos que eu vou trabalhar. Porém, ela não vai ser tão clara aí quando for formar, por exemplo, ligações simples, dupla ou tripla. Eu preciso trazer algumas informações a mais. Por exemplo, estou utilizando aqui a mesma fórmula estrutural, somente agora condensada. Vocês lembram que lá na fórmula estrutural eu disse que o carbono ele estaria fazendo 4 ligações simples e em 3 dessas seria com hidrogênio? Pois é, pessoal, na fórmula condensada eu consigo dizer isso, porém eu preciso lembrar, ficar bem ciente que o hidrogênio ele sempre vai fazer apenas uma única ligação. Então, por esse motivo que eu coloquei aqui, ó, CH3. Nesse carbono eu vou ter a presença de 3 hidrogênios ligados a ele. Então, fórmula condensada é uma fórmula reduzida de indicar aí a minha fórmula estrutural. E por fim aqui, a fórmula de linhas, que é um dos formatos que mais aparece nas questões do Enem. Então, o aluno aí ele precisa estar um pouquinho mais preparado. Por quê? Porque os únicos elementos que vão aparecer são elementos que sejam diferentes de carbono e hidrogênio. No caso aqui, na estrutura que eu coloquei para vocês, é a mesma molécula que eu trabalhei nas demais fórmulas. Porém, vocês conseguem observar que eu não consigo aqui
Se eu não souber, eu não vou conseguir identificar onde estão os carbonos e hidrogênio, apenas o oxigênio, que está bem aqui no centro da molécula. A fórmula de linhas, onde tiver pontas e vértices, vai ter a presença ali de carbono. E a quantidade de ligações que está faltando para 4 é a quantidade de hidrogênios presente naquela substância. Então, ó, vocês vão observar que bem na pontinha onde eu disse para vocês, eu tenho a presença de carbono. Bem na vértice, onde as duas ligações químicas elas se encontram, eu também tenho a presença de carbono. Assim como estipulado aqui na estrutura química para vocês. As cadeias, quando a gente trata de cadeias carbônicas, elas podem ser classificadas de várias maneiras. São essas classificações que a gente vai ver passo a passo agora na aula, tá? Quanto ao fechamento da cadeia, a cadeia ela pode ser considerada aberta ou também pode ser chamada de acíclica, ou também ela pode ser considerada fechada ou cíclica. Em que momento que ela vai ser considerada aberta? Quando o encadeamento dos átomos não sofre fechamento. Você vai ver ali que quando um carbono se ligar a outro carbono, não vai haver aí o fechamento dessa sequência carbônica, tá? Então, a gente vai chamar de cadeia aberta. Já a cadeia fechada é quando há a formação de um ciclo. Por isso que ela também pode ser chamada de cadeia cíclica. Então, ouvir o termo cíclico, lembre aí que os carbonos eles vão se unir, tá, na estrutura, fechando-se aí esse ciclo, uma formação fechada. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês de cadeia aberta. Vocês conseguem notar que eu tenho a presença de 3 carbonos e eles estão apenas um ao lado do outro, mas eles não se fecham, tá? Esse ciclo não se fecha de carbono. Já na cadeia fechada, o exemplo ele consegue ser bem claro. Ali eu tenho um ciclo composto por quantos carbonos? Por 6 carbonos e uma ligação dupla. Esses 6 carbonos eu não consigo dizer quem é o primeiro e quem é o último, porque eles se uniram e fecharam aí esse ciclo, cadeia fechada. Vamos aqui para uma questão para ver se vocês entenderam bem essa parte de cadeia aberta ou fechada, tá? A questão, ela está lá no livro do A Prova Enem, o volume 2, na página 150, questão 2, que vai dizer da seguinte maneira: 2 dos solventes derivados do petróleo estão representados a seguir. São eles o canfeno e o benzeno. Ambos já foram utilizados como solventes de limpeza em lavagens a seco. Aí, depois aí do enunciado, eu tenho as duas estruturas, tanto do canfeno como do benzeno. A questão ela vai me dizer a seguinte: as fórmulas estruturais dos compostos mencionados apresentam em comum. Então, aí um termo que você precisa se atentar muito bem, tá? A questão ela está querendo que você observe a fórmula estrutural e não a fórmula molecular. Tá? Então, você vai observar as duas substâncias, os dois compostos, tá? Os dois compostos químicos e ver onde que eles se assemelham na sua fórmula estrutural e aí gabaritar a questão correta. Vamos lá. Será que são as ramificações? A gente ainda não viu isso, mas falou em ramificação, lembrou do termo ramo. O que é ramo? Tudo aquilo que for sair da cadeia principal. Então, nos compostos químicos, vocês vão observar bem que eu posso ter lá uma única estrutura, tá? Ou então, uma estrutura considerada a principal e todo o restante que está depois dessa estrutura principal, eu vou chamar de ramificações. E no benzeno, isso não acontece, tá? Eu tenho elementos químicos que estão fora do ciclo, mas não são carbonos, então ele não é considerado uma cadeia ramificada. B, um anel aromático. O que é um anel aromático? Um anel aromático nada mais é do que um benzeno. O que é o benzeno? É um ciclo fechado
composto por 6 carbonos. A própria estrutura aqui ela já vai ser bem clara. Benzeno, o que é o benzeno? É o anel aromático. Será que na estrutura aqui do canfeno eu também tenho a presença de um benzeno para ser incomum? Não, tá? Então eu já posso excluir a letra B. C, a cadeia principal mista. O que é uma cadeia principal mista? É quando eu tenho tanto na estrutura uma parte considerada fechada como uma parte também considerada aberta. Eu vou ter as duas proporções, tá? Por isso que ela é chamada de mista. A cadeia ela nem é só fechada e nem só aberta. Eu vou ter as duas fórmulas nela. E na primeira estrutura eu consigo observar que sim, eu tenho uma cadeia fechada e também tenho uma cadeia mista, né? Que são as ramificações. Porém, no benzeno, não, eu só tenho uma estrutura cíclica. Então, desconsidera a questão. D. Ciclo constituído de átomos de carbono. O que é ciclo mesmo? O que a gente viu lá anteriormente? Ciclo, uma cadeia cíclica fechada, é quando os carbonos eles se unem, formando aí um ciclo, tá? Eles vão se fechar entre si, eles vão se unir entre si, formando aí um ciclo. Será que nas duas estruturas eu tenho ciclos formados somente por carbonos? Se você observar aqui no benzeno, todo esse ciclo, em todos os vértices, eu tenho apenas a presença de carbono. Então, ok aí na questão. No canfeno, eu tenho alguns formatos de ciclos aqui e em todos eles, em todos os vértices, eu tenho a presença somente de carbono. Então, aí encontramos a alternativa correta. São ciclos constituídos de átomos formados por carbonos. Então, encontramos aí a alternativa correta, a alternativa D. As cadeias carbônicas, elas também podem estar relacionadas enquanto à disposição do átomos. Elas podem ser chamadas de cadeia normal, quando ela segue uma sequência única. Se você observar, eu tenho a presença aqui de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos ligados um ao lado do outro. Então, ele está seguindo aí uma sequência lógica, ou seja, cadeia normal, uma única sequência. Já a cadeia ramificada é quando eu tenho a presença de mais de duas extremidades. Quando eu observo aqui a imagem, será que eu posso considerar essa sendo a primeira parte da estrutura e essa sendo a última? Não. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 extremidades. Então, passou de duas extremidades, vou chamar ali de cadeia ramificada. Quanto ao tipo de ligação, vocês lembram? Temos, na química, 3 tipos de ligação. A ligação que eu chamo de ligação simples, formada por um único tracinho, ligação dupla, formada por 2 traços, e ligação tripla, formados por 3 tracinhos diferentes, tá? Então, simples, dupla e tripla. Então, na estrutura química, quando eu observo os compostos, eu consigo identificar se ele vai ser uma cadeia saturada ou uma cadeia insaturada. Em que momento que ele vai ser considerado cadeia saturada? Quando só existem ligações simples entre os carbonos. Mas fique atento, tá? Essas ligações, elas precisam acontecer entre carbonos. Se existir uma ligação dupla, por exemplo, entre um carbono e entre um outro elemento químico que não seja carbono, aí você não considera, tá? Cadeia saturada só vai existir quando somente existir ligações simples entre carbonos. Já na cadeia insaturada é quando aparecer aí, por exemplo, uma ligação dupla ou uma ligação tripla entre os carbonos. Por exemplo, olha aí a estrutura que eu coloquei para vocês, tá? Na tela. Cadeia saturada. Vocês lembram que, ó, tem alunos que eles se antecipam bastante
e quando ele olha um composto orgânico, viu ali o aparecimento de uma ligação dupla ou tripla, ele já automaticamente já diz que ali aconteceu uma cadeia, uma cadeia insaturada. Porém, ele não se atentou em observar que essa ligação tripla, ela não está entre carbonos. A estrutura que eu coloquei para vocês, uma ligação tripla, ela está entre um carbono e um nitrogênio. Então, não está acontecendo aí insaturação. Eu tenho uma cadeia saturada. Já no segundo exemplo, abaixo da substância que a gente acabou de analisar, eu tenho a presença ali de 4 carbonos, todos eles fazendo apenas ligações simples, cadeia saturada. Cadeia insaturada, uma ligação dupla ali, ó, entre 2 carbonos. Aí sim, ele vai entrar aí no requisito de insaturação. E no último exemplo, ali eu tenho um anel benzênico, né? A gente observou ele já muito bem, um anel aromático. Um ciclo composto por 6 carbonos e 3 ligações duplas. Cadeia insaturada devido às duplas ligações estarem entre carbonos. Quanto à natureza dos átomos, sabemos que o principal elemento da química orgânica é o carbono, mas nem todas as vezes ele vai ser o único elemento do composto, podendo aparecer aí outros elementos químicos, como eu citei. Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, enxofre são elementos bem comuns de aparecerem nas fórmulas químicas, tá? Nos compostos orgânicos. Então, existe uma outra classificação quando esses outros elementos, eles aparecem na estrutura. Então, a cadeia, ela vai ser também considerada homogênea ou heterogênea. O que é uma cadeia considerada homogênea? É aquela cadeia onde só existe átomos de carbonos ligados entre si. Não confunda, tá? Ela não vai ser homogênea quando aparecer somente carbonos na estrutura. Não, tá? Ela vai ser considerada homogênea quando tiver somente carbonos ligados ao outro. Pode até aparecer um outro elemento químico, mas ele não pode estar entre esses carbonos, tá? Já a cadeia heterogênea é quando na cadeia, além de átomos de carbonos, existirem outros átomos no meio da cadeia. Ou seja, ao invés de ter ali um carbono ligado ao outro, aparecer, por exemplo, um oxigênio empatando, tá? Entre esses 2 carbonos. Aí sim, nós vamos chamar essa estrutura de cadeia heterogênea. Então, vamos colocar aqui exemplo para vocês. Vocês estão vendo que no primeiro exemplo da molécula, eu tenho a presença de oxigênio. Porém, apareceu o oxigênio. Já é uma cadeia heterogênea? Não, eu preciso observar a localização desse elemento químico. Esse oxigênio, ele está ligado a um carbono. Ele não está entre carbonos. Então, ele vai ser considerado cadeia homogênea. Já no outro exemplo de cadeia heterogênea, o nitrogênio, ele está entre 2 carbonos. Ou seja, eu tenho um carbono aqui na pontinha e eu tenho um outro carbono aqui logo após essa dupla ligação. Então, nitrogênio entre 2 carbonos, cadeia heterogênea. Compostos aromáticos. O que são os compostos aromáticos? Vocês precisam saber muito bem, tá, pessoal? Porque é uma das coisas que mais aparece nas questões, que são os anéis benzênicos, que são os compostos aromáticos. A gente já viu muito bem em estruturas anteriores esse composto químico. São compostos que apresentam núcleo ou anel benzênico ou aromático, composto por C6, H6. Ele vai poder aparecer de 3 formas, com as formas que eu coloquei aqui na parte de cima, tá?
um ciclo fechado com 6 carbonos, 3 ligações duplas. Ou também uma outra forma que ele pode aparecer é com um círculo no meio, tá? Esse círculo ele vai me dizer que essa ligação dupla ela vai ser intercalada dentro desse ciclo. O que são polinucleares isolados? São quando aparecerem mais de um composto, 2 ou mais, isolados um do outro. Eles não estão próximos um ao outro, eles não estão ligados um ao outro, tá? Existe uma cadeia ali separando eles, uma estrutura separando. Já os que são polinucleares condensados são quando um composto aromático ele está totalmente ligado, tá? Ele está condensado a um outro anel. E rapidamente aqui para a gente responder uma questão do Aprova Enem, volume 2, da página 151, questão 3, que vai dizer da seguinte maneira: o asfalto ele é um resíduo derivado do refino de petróleo, que contém uma mistura de compostos orgânicos. Os agentes químicos que mais se destacam nas emissões do asfalto em obras de pavimentação são os que são chamados de HAP. O que significa? Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, dada sua ação carcinogênica, destacando-se como os de maior risco para a saúde dos trabalhadores diretamente envolvidos nas operações de pavimentação. De acordo com o texto, um exemplo de agente HAP é o. Então, o próprio texto ele já vai te passar as informações mais importantes desse composto. Ele precisa ser um hidrocarboneto, ele precisa ser aromático e ele precisa ser policíclicos. Primeiro passo, o que são hidrocarbonetos? Compostos formados apenas por carbonos e hidrogênios. Então, a gente já pode excluir aqui das alternativas todos os compostos que aparecerem elementos diferentes de carbonos e hidrogênio. A questão alternativa A, já podemos excluir, porque aparece nitrogênio e oxigênio. B, também vai aparecer oxigênio. Então, ficamos aí entre C, D e E. Aromáticos. O que são aromáticos mesmo? Aqueles que têm os anéis benzênicos. C6H6. Ciclo fechado, tá? Um ciclo composto por 6 carbonos e 6 hidrogênios com 3 ligações duplas intercaladas. Na alternativa D, será que eu tenho aí um composto aromático? Não, então já posso excluir. C, tem um composto aromático? Sim. E, tem um composto aromático? Não. Você precisa tomar bastante atenção porque o composto aromático ele precisa ter 3 ligações duplas. E no exemplo da questão E, eu tenho somente uma única ligação dupla. Então, a única alternativa que eu fiquei aqui, a alternativa correta, alternativa C. Espero muito que vocês tenham compreendido, tá? Tenham anotado todas as informações importantes. Agradeço desde já a atenção de todos vocês e até a próxima.